Tudo sossegado aí? Tudo bem, graças a Deus. É, Hoje num cenário um pouquinho diferente aqui, um pouco de repouso, Sim. mas tranquilo para a gente conversar durante esse tempo aí um pouquinho sobre silagem de espigas. Já aproveito para agradecer o convite, agradecer a todos que estão presentes nesse momento, tá? Para mim é um Eu que, prazer. eu que agradeço, professor, e agradeço o esforço do senhor poder participar com a gente aqui hoje, mesmo, né, vamos dizer assim, um pouquinho debilitado aí, né, mas mesmo assim fez o esforço de continuar aqui, de participar aqui com a gente dessa discussão. Fico muito honrado mesmo de ter a oportunidade de bater um papo aqui com o senhor hoje sobre esse assunto. Até fiz uma postagem agora há pouco, né? O senhor é um dos pioneiros nesse assunto aqui no nosso país, né, professor? E, e trabalha bastante com isso, né? Vem trabalhando bastante com Snappily por aí. E então, para mim é um prazer muito grande poder receber o senhor aqui e poder discutir. Então, e com o agradecimento, né? Não só por isso, mas também por tudo que o senhor faz aí pela pesquisa, né? Pelo desenvolvimento dessas tecnologias para a gente. Então, agradeço mesmo o convite. Agradeço Obrigado, ter aceitado o convite, ó. obrigado. Professor, vamos fazer uma apresentação muito rápida aqui, tá? Para quem está participando aí, pessoal, eu sou o Rafael, sou professor do Instituto Federal de Rondônia, aqui no campus Colorado do Oeste. E a gente está fazendo uma série de discussões, né? Eu faço a maior parte no meu perfil, mas tenho o perfil aqui do Projeto Ensilagem, né? Que a gente desenvolve algumas atividades também. E a gente está fazendo algumas dessas discussões aqui nessas lives do Instagram, nesse período que nós estamos de atividade remota, né? Tudo funcionando meio que em EAD. Então, aproveitar essa oportunidade para fazer esse bate-papo. E o convidado de hoje é o professor Tiago, e nós vamos tratar um pouquinho sobre Snaplet. Em algum momento, tá, pessoal? Eu vou deixar os comentários aqui, às vezes, desativados, senão vocês nem conseguem enxergar direito. Mas aí vocês podem ir mandando as perguntas por aqui, ou ali pelas perguntas mesmo, essa interrogação que tem, e aí vou filtrando aqui para ir repassando as perguntas para o professor Tiago. A ideia é que a gente converse dentro dessa uma hora, né, professor? Então, a ideia é não extrapolar além da uma hora aqui a discussão. E aí a gente vai passar aqui por alguns temas, né? Desde o processo de produção da Snaplade, né? O porquê de fazer a Snaplade. Eu acho que vai ser um bate-papo legal. Professor, eu vou começar, digamos assim, já indo aí para a parte mais técnica, né? Eu queria que o senhor inicialmente explicasse para a gente o que é Snaplade, né? O que significa esse termo, é, se é uma novidade mesmo, né? Às vezes a gente trata como sendo uma novidade, algo muito novo, mas na verdade já é uma técnica até bastante antiga, né? E agora no Brasil que a gente está começando a falar disso, né, professor? Eu queria que o senhor podia começar falando um pouquinho desse histórico, digamos assim. Isso, exato. Nós temos adotado aí o termo Snaplade porque é uma palavra mais curta, né? Embora seja da língua inglesa, mas é mais curta da gente falar, mais simples, né? Na verdade, o que nós fazemos é silagem de espigas, é uma tecnologia que existe há mais de 50 anos e que nos últimos tempos ganhou força devido à presença de mais máquinas autopropelidas no mercado, mercado mundial, mercado brasileiro. E para nós produzirmos essa silagem de espigas, nós precisamos de um conjunto, né, que é a associação da colhedora autopropelida com a presença de uma plataforma despigadora, né? E aí essa plataforma despegadora tem a capacidade de fazer a remoção somente das espigas na lavoura. Ela tem um sistema de rosca sem fim que joga todas as espigas para o centro da máquina, e a máquina então processa os grãos, a palha e o sabugo, né, constituindo então toda a espiga. Essa, essa, essa técnica, professor, como que tá, como que eu estou aqui em Rondônia, né, bem longe aí mais do centro do país, digamos assim. É uma técnica que já é bem adotada no país, ela ainda está começando. Como que o senhor tem visto a adoção dessa técnica pelos pecuaristas? Então, na realidade, seria bom a gente falar um pouquinho da parte de silagem de grãos para poder explicar isso.
Uhum. é que nós temos três modalidades de fazermos silagem de grãos, né? Os grãos úmidos, os grãos reidratados ou reconstituídos, né? São sinônimos, ou a Sim. snap lead, né? E são tecnologias, igual eu disse, são tecnologias que existem há décadas do mundo afora. E nós aqui no Brasil, nos últimos anos, nós intensificamos o uso dessas três silagens na alimentação, na dieta dos animais, né? Pelo fato de quando nós ensilamos grãos, eles são capazes de aumentar o que nós chamamos de eficiência alimentar, né? O animal come menos e produz a mesma coisa quando comparado com um grão seco moído, que é a principal fonte de energia, né, nas dietas de leite e corte do nosso país. Uhum. Então, a silagem de espigas, obviamente, ela vem crescendo nas duas cadeias, leite e corte, mas ela vem se destacando principalmente no gado de corte, pelo fato de nós conseguirmos trabalhar com uma colhedora autopropelida, né? Nós temos que pensar que um confinamento, cada vez as unidades produtoras aumentam mais de tamanho, mais animais para serem alimentados, a quantidade de alimento a ser produzido num giro de um confinamento de 100 dias ela é bastante alta, e aí a gente tendo a oportunidade, então, de trabalhar com uma máquina autopropelida, isso facilita bastante o processo. E somado a isso também, né, é que nós tem aumentado cada vez mais o número de prestadores de serviço no nosso país, e graças a eles, né, eu sempre digo isso, que investem numa máquina de 1,5 milhão a 2 milhões de reais, muitas fazendas hoje, Brasil afora, estão conseguindo fazer esse tipo de alimento e incluir isso na dieta dos ruminantes, né? Além dessa vantagem que o senhor comentou, vamos dizer assim, mais logística, né, de produção, também tem em comparação à silagem do grão reidratado ou reconstituído, tem um incremento, ou digamos assim, a quantidade produzida por hectare também é maior, né, professor? Quando a gente traz para dentro do silo os grãos, nós estamos trazendo também uma certa quantidade de fibra, né? Essa silagem ela é composta por cerca aí de 75% de grãos e 25% dos outros dois componentes. Então, para o gado de corte isso tem ido muito bem, porque é uma maneira de se eliminar uma outra fonte de fibra. Então, o produtor é capaz de trabalhar com grãos de milho, com amido de altíssima degradação, né, que é o que aumenta a eficiência alimentar, e ao mesmo tempo ele traz junto desses grãos a oportunidade de ter fibra, né? E nós sabemos que fibra é um dos principais problemas, né, em termos de logística num confinamento, né? Então a associação, né, desses fatores aí tem feito com que esse alimento tenha crescido e nós temos um levantamento dos últimos dois giros, segundo giro de 2019 e primeiro giro de 2020, cerca de 12 a 13% dos confinamentos já estão aplicando silagem de espigas na dieta dos animais, né? Sim, isso é interessante, né? Porque, repito, né? Às vezes não, é um termo que ainda, né, a gente não escuta falar tanto quanto a silagem de planta inteira, por exemplo, ou até a silagem de grão, né? Mas é legal saber que já está tendo uma utilização mesmo no dia a dia bem maior do que talvez há 3, 4 anos, né, professor? Eu acho que combina também com a maior disponibilidade, como o senhor falou, do maquinário, né, das plataformas de espigadoras, né? Eu acho que à medida que tiver mais, talvez tenha mais produtores fazendo, né? À medida que os prestadores de serviço conseguirem cobrir uma parte maior do nosso país, né? Aqui na nossa região, por exemplo, é meio complicado, né? Tem que vir do Mato Grosso ou do Paraná, né? Ou Mato Grosso do Sul, e às vezes não dá tempo, né? Não tem como chegar aqui para fazer colheita porque tem outras demandas também, né? Professor, o senhor comentou vamos dizer assim, vamos dizer, as principais vantagens, né? Então, a entrada vou chamar de volumoso, e acho que até uma pergunta que eu queria fazer para o senhor, né?
A gente não pode chamar de volumoso, né, professor? A silagem de espigas, a Snapplead, ela não é caracterizada como um volumoso, né? Então, eu queria que o senhor comentasse com a gente um pouquinho é, como que ela, como que ela entra na dieta, num confinamento ou até de vaca leiteira. Ela pode substituir todo o milho grão da dieta e já ser a fonte de fibra também total. Como que vocês têm manejado isso no dia a dia aí, de confinamento ou vaca leiteira? Ela basicamente é um alimento energético, né? É um Aham, alimento energético. É um alimento com mais de 50% de amido. uhum, A gente tem visto aí bons valores em torno de 55% de amido. E ela tem cerca de mais ou menos 25% de fibra. sim, É isso que a gente tem que buscar, né? E aí aham, ela traz, obviamente, essa quantidade de fibra. Nós fizemos um experimento aqui no ano passado, que inclusive foi matéria da capa da DBO do mês de junho sim, deste ano, né? Mostrando que é possível, quando a gente consegue atingir 55 de amido e 25 de FDN na dieta, é possível trabalhar com 100% de SNAP na dieta de bovinos em terminação, né? Ou a associação desse alimento com grãos secos, né? Seria uma outra oportunidade, certo? uhum, Para vacas leiteiras, é uma dieta um pouco mais refinada, vamos dizer assim, do ponto de vista de número de ingredientes que nós temos que trabalhar. Então, as fazendas hoje que têm tido sucesso têm trabalhado, obviamente, com planta inteira de milho, porque vaca necessita disso, pelos requerimentos de fibra, né? E tem inserido, então, a silagem de espigas, ou substituindo parcialmente o grão seco, ou substituindo totalmente grãos úmidos ou grãos reconstituídos, né? sim. Então, cada fazenda tem um sistema, cada fazenda tem uma logística, tem uma dieta, uma particularidade. Não existe receita de bolo. O que tem que existir são produtores para se trabalhar com silagem de espiga, produtores que devem ser bons em fazer lavoura de milho, isso é fundamental, né? Porque a gente vai tirar toda a energia e fibra daquela lavoura ali. E depois nós precisamos ter nutricionistas que são hábeis a fazer dietas modernas, dietas densas, né, dietas energéticas para o animal poder responder com a expectativa que a gente tem quando usa esse tipo de alimento, né? Sim. Legal, na verdade, a pergunta, né, professor, é para deixar bem claro, assim, essa característica, digamos, diferente, né, que esse material tem de compor a parte fibrosa da dieta e, ao mesmo tempo, a parte energética, né, de amido, né, vamos dizer, diretamente de amido. Então, é uma característica bastante interessante, né? Eu tenho ouvido muito isso, alguns produtores por aqui, o senhor deve ouvir isso com muito mais frequência aí, pensando em utilizar a Snaplead em confinamento, né? Talvez substituindo 100%, né, do milho moído, né? E já tendo a fonte de fibra na dieta. Então, acho que tem um leque muito grande, né, professor, de possibilidades e de ajustes também, né? Por mais que não substitua totalmente, digamos assim, mas pode substituir grande parte, por exemplo, né, do milho moído ou até compor praticamente 100% da fibra da dieta nessas dietas mais pesadas, né, nessas dietas mais puxadas. Professor, eu queria que o senhor fizesse. A gente falou aí de algumas vantagens, né, e tudo mais. Eu acho que seria legal a gente. O senhor comentou sobre a plataforma despigadora, mas se o senhor pudesse fazer para a gente assim, eu quero produzir Snapmate, certo? Qual seria o passo a passo, digamos assim, do processo produtivo? O que que tem de diferença em relação a uma silagem de planta inteira, uma silagem de grão úmido, né? No dia a dia da lavoura, no ponto de colheita, no maquinário, né? Acho que para deixar bem claro essa parte. Correto. Bom, como eu disse, a fazenda precisa ser boa em produzir milho, né? O milho primeiro essa fazenda precisa estar numa localização geográfica em que milho cresça bem, né? Uhum, Bem assim, que tenha um crescimento razoável, né? Há regiões do nosso país com 150, 200 metros de altitude que milho não cresce bem. Então aí nós uhum, vamos partir para outras possibilidades, né? sim, A fazenda precisa ter um time bom em produzir lavoura de milho, certo? Do ponto de vista agronômico, esse é o principal passo. E depois, no momento em que esses grãos estiverem atingindo cerca de 30% de umidade, a gente precisa ir monitorando isso. Exige monitoramento.
Então, quando o grão tiver 30% de umidade, a espiga vai ter 35%. E a gente sempre vai acrescentar 5% de umidade quando a gente mensura a umidade do grão. A regrinha no campo é essa. E o nosso ponto de corte aí vai variar entre 33% a 40% de umidade. Então você vai colher o seu grão aí quando ele tiver entre 28% a 35% de umidade, acrescentando 5% de umidade, praticamente que está vindo aí do sabugo e da palha, principalmente do sabugo. E depois nós precisamos ter um maquinário, né? Conforme nós citamos aqui, monitorar a colheita, isso é fundamental, utilizando peneira do Penn State, monitorando presença de grãos inteiros ou não, monitorando o tamanho de partícula, né, que isso é fundamental, e depois estocando muito bem, né, com as premissas que nós sabemos aqui, compactação, vedação adequada, e depois uma boa formulação de dieta. O que tem acontecido aqui no nosso país, isso tem acontecido principalmente com vacas, com produtores de leite, né, o pessoal tem se metido a fazer silagem de espiga sem saber o que é, né? E não tem a base, né, mínima para se produzir. E aí erram no ponto de colheita, não monitoram a colheita e às vezes tampouco analisam o alimento. Porque quando o alimento estiver pronto, você precisa mandar ele para o laboratório para te falar o que o alimento tem para você refinar a sua dieta. Afinal de contas, eu não sei como que nutricionista formula dieta sem composição química de ingrediente, né? E Snaplade não é um alimento que é onde você tira do banco da sua biblioteca de dados. Snaplade precisa ser enviado para o laboratório precisa te falar quais são os nutrientes que tem e as suas concentrações, e aí você faz a formulação. Então, um recado aqui, assim, para esse pessoal que não tem dado certo, eu acho que esse pessoal precisa de capacitação. E outra coisa, nenhuma fazenda precisa ir atrás de Snaplade, porque isso é novidade. As pessoas têm uma mentalidade aqui no Brasil de que apareceu uma novidade, o cara parece que se sente obrigado a ter aquilo na fazenda dele. Que ele acha que se ele não tem aquilo e o vizinho tem, então ele tá para trás. E aí ele não consegue fazer nem o arroz com feijão, e aí ele se mete a fazer um alimento complicado como esse. E aí ele não tem um nutricionista que sabe formular, e aí vira, né, um jogo de erros. Então eu queria dizer assim que o alimento, para quem está nos assistindo, seja nutricionista, produtor, etc. e tal, o alimento, pessoal, ele não tem culpa nenhuma. Quem tem culpa em alguma coisa é você que não sabe produzir e formular dieta. Tá? Não só a Snaplade, qualquer outro alimento. Então as pessoas aqui no Brasil têm a mania de colocar culpa no alimento, né? Sempre não assumir a culpa pelos erros, né? E colocar a culpa no alimento. Então, assim, tadinha, a silagem de espigas, ela está lá, ela não obrigatoriamente ela precisa ser produzida e utilizada. Vai fazer isso quem tem capacitação e treinamento. Sim. Tá? Professor, o senhor falou sobre o ponto de colheita, uma dúvida, né? Se o grão por volta de 28% já daria para colher, certo? Quando vocês fazem no dia a dia essa avaliação, vocês vão fazer a matéria seca, vocês colhem a espiga inteira e fazem a matéria seca digamos, do conjunto inteiro e tem que estar por volta de 35%, seria isso? 35% a 40%? Não, a recomendação que eu dou é que as pessoas retirem as espigas, mas leve para a amostragem somente os grãos. Ah, tá. E qual o motivo disso? É que os grãos são homogêneos. Se você for moer a espiga, você vai ter uma heterogeneidade em termos de tamanhos. Então você vai ter grãos de um tamanho X, sabugo de um tamanho Y e a palha de tamanho Z. Sim. Dependendo de como você colocar a mão naquilo ali para você puxar o alimento que você vai colocar lá X gramas no micro-ondas, na air fryer ou no coaster, qualquer aparelho que você vai mensurar isso, a chance de você escolher um componente ou outro, selecionar isso sem querer é grande. E aí você vai embutir no erro. Legal. Então, faça a umidade somente dos grãos, que é um componente homogêneo. Você pinça ali 15, 20 grãos de 3, 4 espigas diferentes, e aí você consegue ter uma base, repete isso, de ver qual que é a umidade que os grãos têm. E acrescente 5% a mais, que é o que a espiga teria. E a espiga, né, teria que ter entre 33 a 40 de umidade. Entendi.
E às vezes a palha da espiga ela pode também reter um pouquinho de água, né, professor? Às vezes teve alguma chuva recente, né? E isso pode interferir se fizer a avaliação do material inteiro, né? A palha, o sabugo também. O sabugo é o Aham, componente mais úmido desses três. E aí, se sim. você leva mais sabugo, ele vai acusar que a sua espiga está mais úmida, Aham. né? Professor, nesse mesmo contexto, vamos imaginar que passou do ponto, certo? Que é bastante comum. Não chegou o maquinário, não veio, eu preciso do prestador de serviço, ele só pode vir na outra semana, e o milho está um pouco passado, digamos assim, passou um pouquinho. É uma coisa que direto a gente recebe aí mensagens, né, de produtores pedindo para como eu vou jogar água, como que o senhor trabalha com isso? Passou um pouco do ponto, o senhor recomenda ainda fazer adicionando água ou já seria arriscado e não valeria a pena? Então, depende, esse passou o quanto, né? Aham, Eu sou uma pessoa que eu tenho certa restrição em adicionar água em alimentos, a não ser que uhum, sejam os grãos reconstituídos. Eu não recomendo, por exemplo, água em silagem de planta inteira, e também acho que a SnapLead não é uma tecnologia para se adicionar água, certo? Esses tempos atrás, aí, algumas semanas para trás, uma pessoa me ligou e disse: Thiago, tá com 30, o que que eu faço? A máquina está aqui, entro na lavoura ou não entro? Ó, a máquina está aí e tal, o prestador de serviço está aí, a lavoura está com 30, não é o ideal, então entra e faz, né? sim, Então acho assim, até 30 dá para fazer. Menos do que isso não daria mais. Então, assim, se o prestador ainda não chegou, não tem perspectiva e a umidade é inferior, da espiga inteira é inferior a 30%, deixa isso daí para colher grãos. Depois você faz uma colheita de grãos, aí faz um grão reidratado, faz qualquer coisa dessa natureza que é melhor, tá? Por quê? O que está por trás disso? Porque não vai ter umidade suficiente para a fermentação acontecer e, obviamente, não vai ter os benefícios da maximização da digestão de amido, porque a fermentação na silagem não aconteceu. Ou aconteceu de forma restrita. legal. O senhor comentou sobre essa parte essa parte de produção, de produção, digamos assim, né? E essa plataforma de espigadora, certo? Para quem nunca viu, nem por vídeo ou nada do tipo, professor, tem como o senhor explicar rapidinho como que é o funcionamento dela, o que ela faz ali, digamos assim, no processo de colheita? A plataforma de despegadora ela é composta por como se fosse um V, né? Imagina você abrindo, pegando dois dedos do seu e abrindo esses dois dedos, né? A planta de milho ela vai entrar ali dentro, e ali dentro tem um conjunto de correntes, e aí é bem estreito. Então a planta de milho entra e esse conjunto de correntes ele puxa a planta, obviamente, para o interior da plataforma. E aí ele tem dois torpedos. Uhum. Torpedos são como que eu vou explicar aqui? É um equipamento não, é uma peça que eles giram em direções opostas, e esses dois torpedos, ao girarem, eles puxarão a planta de milho para baixo, né? Quando eles puxam a planta de milho, a espiga vai ficar retida naquele conjunto de correntes, então a espiga ela é secada, ela é retirada, e aí essas correntes sempre trazem a espiga para dentro, né? Aí as correntes, então, jogam as espigas para um sistema de rosca sem fim da máquina, e aí a rosca sem fim joga para a região central, e aí na região central já entra nos rolos de alimentação da máquina e as espigas são processadas. Certo. Nesse processamento, professor, das espigas, né, como que vocês avaliam o processamento de grão? Tem que ser, vamos dizer, 100% de grãos quebrados ou tolera-se menos aí? Não, Não, para silagem de espiga, 100% de grãos quebrados, tá? 100% de grãos quebrados. Isso. Você pode usar o sisteminha do copo lá de 1 litro, então você vai amostrando, cada carreta que chega, você amostra 1 litro, né? Uhum, E aí você vai ter que, se você não tiver peneira, você vai ter que separar isso nas mãos, né? uhum. Separando o sabugo e a palha dos grãos. Ou se você tiver um sistema de peneira do Penn State, que hoje qualquer R$ 1.000 compra uma peneira abrasileirada aí, né? Com a Sim, imitação aí da americana.
E Aham, aí, esses grãos, se eles estiverem inteiros, eles ficarão retidos na peneira com crivo de 8. E aí sim, você consegue contar quantos grãos inteiros tem por litro. E aí legal. é 0 grão inteiro, tá? Para silagem de espigas. Legal. Acho que, na verdade, essa parte da discussão, acho que para a gente também dar uma fechada dos principais benefícios, professor, que eu queria que o senhor comentasse para a gente o seguinte. Quando a gente pega silagem de planta inteira, né? Dependendo do maquinário, não tem o processamento de 100% dos grãos, ainda mais se a gente trabalhar com colhedora de linha simples, né? Se trabalhar com automotriz, ainda tem tem um quebramento, digamos assim, de grão maior, né? Quando trabalha com grão reconstituído, né, reidratado, também, obviamente, o grão vai ser processado, né? E aí eu queria que o senhor falasse para a gente rapidinho assim, né? A gente fala muito do grão úmido, grão reidratado que aumenta a digestão do amido, né? Fala para a gente assim, em porcentagem. O milho seco, digamos, na silagem de planta inteira, no grão úmido ou reidratado, e no Snapblade, como que fica as porcentagens de digestão do amido? De forma geral, digamos assim. Bom, isso vai ter uma variação imensa, né? Porque vai Aham, depender de híbrido para híbrido, grau de moagem, que mais? Umidade, presença ou não de aditivo, sim. vai depender até chegar no boi, seria isso aí. Depois vai depender da dieta, Tempo de estocagem também, né, tempo professor? de estocagem, isso, esqueci do tempo de estocagem, depois vai depender da dieta e vai depender se é vaca ou se é boi. Sim. Porque vaca ou boi, embora não sejam bovinos, ruminantes, taxa de passagem é diferenciada entre uma vaca leiteira e um boi em terminação, né? Uhum. Mas basicamente, assim, como regra geral, não como regra, como um exemplo que nós poderíamos dar, Sim. se nós tivéssemos uma dieta e fizéssemos amido fecal, utilizando somente grãos secos moídos, teríamos aí em torno entre 10 a 15% de amido fecal, certo? Sim. Com grãos secos moídos. Quando a gente usa essas silagens, né, que sofreram fermentação, né, as 3 silagens de grãos, se tudo correu muito bem, moagem, tempo de estocagem, a dieta bem formulada, etc e tal, esse aproveitamento do amido vai cair lá para 95, vai subir lá para 95%, 97%. Então nós teríamos entre 3 a 5% de amido fecal na dieta dos animais, né? Então, assim, um incremento de digestão de amido bastante alto, né? Principalmente do ponto de vista ruminal, porque a gente muda o sítio de digestão, né? A gente passa a ter mais de 50% do amido sendo degradado no ambiente ruminal quando a gente usa as silagens. E por isso também que acaba sendo uma dieta desafiadora, porque essa alta degradação do amido pode provocar distúrbios Acidose, né? metabólicos, né? Principalmente acidose e Uhum. timpanismo. Legal. E é claro, né, professor? Eu acho que o senhor comentou agora há pouco falando sobre como para qualquer alimento precisa ter uma análise, né, do alimento, da composição para formular a dieta. Como a gente pode ter? Eu posso fazer uma Snaplet, né, de um híbrido de milho A, eu posso fazer de um outro híbrido de milho B, que tem profundidade de grão, né? A gente aí na parte mais agronômica sempre tem que avaliar isso, né? Profundidade do grão, número de fileiras, né? Então eu posso ter híbridos com espigas diferentes, né? No que diz respeito à porcentagem do grão até em relação ao sabugo e à palha. Então, de forma geral, professor, varia muito a composição, né, final, digamos, das snaplets. Vocês veem isso na prática, assim, uma variação muito grande? Sim, pode variar. Nós temos espigas que podem ter 70% de grãos, né? E isso vem do híbrido e vem das condições onde esse híbrido cresceu, mas vamos imaginar que todos esses híbridos cresceram numa condição ideal, fazendo uma comparação entre eles. Nós Uhum. teríamos aí desde espigas que teriam 70% de grãos até espigas que teriam quase 80% de grãos. Sim, Então você teria um incremento aí de quase 10 pontos percentuais. Então olha a quantidade a mais de amido que você não pode colocar na sua silagem de espiga. Então a escolha do híbrido também é fundamental, né? sim. Esse híbrido precisa ter essas características que você citou, né, de maximização de produção de grãos,
E, obviamente, precisa crescer bem naquele ambiente. Então, o agronômico também é fundamental, né? Então, Sim. assim, Professor, eu posso te interromper só para aproveitar a discussão e incluir uma pergunta aqui? Pode ser, rapidinho? claro, Acho que é Juni Ferro, ele pergunta sobre grão duro ou grão dentado, se interfere, né, na digestibilidade, até na digestibilidade do amido. E o Caio Felipe, até um aluno nosso aqui, também fala do tamanho das partículas, né, se interfere até no processo de fermentação dentro do silo, digamos assim. É claro que aqui são poucos, né, professor? A gente tem os híbridos nossos, né? Tem essa característica de ter o endosperma mais duro, né? Vítreo, uma participação maior, né? Então acho que dá para o senhor fazer algum comentário sobre isso, né? A gente tem híbridos de milho muito diferentes dos norte-americanos, por exemplo, né? sim, a maioria dos nossos híbridos é vítreo, né? E eles são mais adaptados às condições ambientais, resistência à praga e doença, principalmente a doença, né? Então eu tenho dito que às vezes se você for fazer uma escolha para um grão com endosperma macio, você precisa prestar atenção. Esse híbrido possivelmente vai ser um híbrido doente, e Muito aí doente. você vai precisar da aplicação de fungicidas no ciclo, nos ciclos finais, né? A diferença entre está muito batido, né? A gente vem discutindo isso há muitos anos. A diferença entre macio e duro é que a chance do macio ser quebrado, a vantagem dele seria um pouco maior quando comparado com o duro, né? Então, talvez a máquina autopropelida teria a chance de fazer uma moagem mais adequada do macio quando comparado com o duro. Mas nada que você não consiga comparar com o duro. E depois a gente já sabe, né, por meio dos estudos, pesquisas, etc. e tal, que se esses grãos forem completamente processados, e nós deixarmos esses grãos fermentando por um mínimo de 60 dias, essa vitriosidade ela desaparece, né? E o animal não consegue responder em relação à produtividade quando comparado com macio e duro, tá? Então, basicamente, a diferença do macio seria a possibilidade de conseguir se quebrar um pouco mais o grão frente ao duro. Essa seria a única vantagem. Desde que a gente deixe 60 dias estocados, que é o tempo mínimo para quem vai fazer silagem de grãos. Não adianta fazer nenhuma dessas 3 silagens de grãos e querer abrir silo com 20, 30 dias. Não é silagem para isso, tá? É silagem que exige longo período de estocagem. O senhor acabou de responder aí a pergunta da Larissa e do Divino, eles tinham perguntado justamente isso, né? Qual seria o tempo de armazenamento, o tempo de estocagem. E assim como o programa reconstituído, né, professor? Então, hoje acho que já está bem definido também, no mínimo 60 dias, né? Na quinta-feira, inclusive, a gente vai fazer, a nossa live da quinta-feira vai ser sobre silagem de grão reconstituído, com o professor Alain. Inclusive, acho que foram colegas aí na UFLA, né? E agora ele é colega nosso aqui no campus e a gente vai falar um pouquinho sobre a silagem de grãos reidratados ou reconstituídos. E aí vai ser legal porque a gente consegue, digamos assim, fechar um pouco essa discussão desses tipos, né, de silagem de grãos. Acho que vai ser uma semana legal desse ponto de vista, né? Sim, sim. Professor, O Alan foi colega nosso aqui no departamento de zootecnia. Se ele estiver nos assistindo aí, um abraço, Alan. sim, acho que ele tá por aí ainda, mandou um joinha aí. Agora, professor, o senhor falou do tempo de estocagem mínimo, né? 60 dias. Vamos imaginar, eu queria que o senhor desse uma contextualizada no seguinte. É claro que a escolha, né, do tipo de silo depende de uma série de questões, né? Primeiro, da propriedade em si, custo e etc. Então, não vamos entrar na discussão do tipo de silo em si, mas eu queria que o senhor comentasse, e o tempo máximo? Ou eu posso fazer uma silagem dessa de espigas e deixar para o próximo ano sem muito medo, para 2 anos? Que relação que isso tem com o tipo de silo que eu fiz? Claro, você pode deixar de um ano para o outro. Silagem não tem tempo limite de estocagem, né? E nós sabemos, principalmente essas silagens ricas em amido, que quanto mais tempo elas estão estocadas, maior a degradação do amido. Porém, uma coisa sempre que eu costumo dizer é que se você for investir em longos períodos de estocagem, invista muito em vedação, tá?
Por quê? Porque é o sistema de vedação é que vai suportar toda a resistência ali contra a entrada de ar, contra a entrada de água. A sua silagem ela não pode estar em contato com o ambiente externo. Então, se você já for estocar de um ano para o outro, por exemplo, tem muitos confinamentos comprando grão em baixa, né? Não é o caso de silagem espiga, mas grãos reconstituídos, comprando o grão em baixa agora, alguns meses atrás, semanas atrás, e estocando isso para o primeiro giro de 2021. Então, tudo isso é passível de ser feito. Agora, invista em vedação. Invista em vedação e monitore sempre o seu silo ao longo, né, das semanas, dos meses, porque caso tenha algum problema, alguma abertura, algum rompimento, pode acontecer, você consiga fechá-lo dentro de um prazo curto de tempo. Sim. Silo superfície, professor, que a gente ainda vê muito, né? O silo superfície, claro, a não sei que tem uma compactação muito boa, mas já é meio complicado, né? Talvez da gente pensar em usar esse material daqui 2 anos, né? Ou coisa do tipo, né? Para esse tipo de silo devido à compactação meio ruim. Silo superfície para grãos úmidos e para grãos reconstituídos ele não funciona, né? As partículas são muito pequenas, elas não se agregam. Então, para grãos úmidos e grãos reconstituídos, nós precisamos de ter ou um trincheira ou um silo bolsa, né? Sim. Para a snap lade, é passível de se fazer o superfície. Porém, nós precisamos dobrar a nossa tensão com duas fases, compactação e vedação. Uhum. Tá? Sim. Eu acho meio arriscado, né? Porque você está colocando um material muito caro, né? Muito valioso dentro de um silo desse que às vezes, digamos assim, não vai dar conta de proteger, né, professor? Acho que é meio. Se a gente estiver pensando realmente, né, intensificar e tornar a atividade mais tecnológica, digamos assim, acho que o silo superfície é meio complicado, né? Professor, é, a gente acredito que nesse bate-papo aqui a gente abordou quase tudo do que tinha que ser abordado. Tem algumas perguntas aqui ainda. Antes da gente passar aqui para algumas outras perguntas, eu queria que, se fosse possível, o senhor fazer o seguinte comentário, assim, né? Vamos imaginar o pecuarista que ele quer adotar essa tecnologia, quais são os pontos assim críticos, né? Ou pontos de atenção, não na hora de fazer em si ali. Eu digo, o que pode levar um produtor a, por exemplo, não conseguir adotar essa tecnologia, certo? Claro, prestação de serviço e tudo mais, mas quais seriam os pontos assim que a gente poderia talvez ter uma atenção e falar, ó, acho que talvez isso não seja a melhor opção para o senhor utilizar, algo nesse sentido. Aqueles pontos que eu citei, né, de ser bom em fazer lavoura de milho, ter a máquina no momento certo, trabalhar a questão da umidade, conseguir estocar bem e depois, obviamente, fazer uma boa dieta, formular uma boa dieta, né? Esses acho que são os passos. Um Sim. outro detalhe que eu não citei aqui e que pode ser um limitante é a questão de área, né? A área para um confinamento. Então, dependendo da inclusão de snap lead na dieta dos seus animais, vou dar um exemplo aí. Se você tem uma lavoura que vai produzir 10 toneladas de matéria seca por hectare, tá? 10 toneladas de matéria seca de silagem de espigas. E você vai fazer uma introdução aí de cerca de 60, 65% de snap lead na dieta dos animais, você vai precisar de mais ou menos 60 hectares para cada 1.000 bois. Então a pergunta é o seguinte: quantos 1.000 bois eu estou confinando? Eu tenho área suficiente para isso? Então esse pode ser um limitante, tá? Então as pessoas precisam prestar atenção nisso, porque um outro limitante que eu não citei aqui pode ser a área, tá? Sim. E esse mesmo raciocínio para o pecuarista de leite, professor. Tem até uma pergunta aqui, que daí eu acho que a gente pode abordar essa discussão. O Souza, eu acho, o Souza, Agro Souza, ele pergunta, tem alguma experiência em colheita, né, em propriedades pequenas, digamos assim? O pequeno é muito relativo, né? Mas, assim, propriedades pequenas, acredito que daria, né? Desde que tenha o prestador de serviço próximo, né, professor? É,
Propriedades pequenas, igual você disse, pequeno é difícil a gente imaginar o que é pequeno. Mas eu vou É, tentar imaginar alguns cenários aqui. Você pode ter realmente um produtor de leite familiar. Ele pode fazer silagem de espigas em pequena escala, moendo isso no outro processador, que não seja uma máquina autopropelida, né? Muita gente aqui tem me perguntado também a respeito de reidratação de espiga seca, né? Que é o famoso MDPS, né? Que a gente, sim, milho desintegrado com palha e Fábio sabugo. Sadu. Ah, e se eu reidratasse o MDPS, eu chegaria na silagem de espiga? Chegaria, tem que chegar nos 35% de umidade, tem que colocar para fermentar. Então essas todas são alternativas extras, né? Para aqueles que não têm condição de ter uma plataforma despigadora com uma máquina autopropelida. Agora, tudo isso aí vai implicar em logística, né? Ou seja, quanto que isso de mão de obra vai me dar? As Nossa, pessoas, cada um é que tem que ter essa resposta dentro da sua propriedade, né? Então, quem uhum. quiser fazer em pequena escala, consegue. Mas não tem maquinário de pequena escala. Vai ter que fazer isso aí de uma forma quase que artesanal, manual. Mas funciona do mesmo jeito, tá? Enquanto o senhor está falando aí, eu estou imaginando aqui, né? A gente usava muito MDPS como aditivo, né? Aditivo em silagem de capim, né? Silagem de capim elefante, né? Um absorvente, né? Digamos assim, um sequestrante. E se você for fazer a silagem só dele, né? Você imagina a mão de obra para poder triturar isso, né? No picador aí estacionário. É, uma dúvida, professor. Mesmo o grão já tendo passado, né, chegando na maturação, por ficar os 60 dias, ele ainda, provavelmente, ainda atingiria esses níveis de digestão do amido, né? Pelo tempo de estocagem, né? Sim, por isso que o tempo de estocagem é fundamental. Não adianta querer ter velocidade nessas silagens, porque são silagens com umidade um pouco mais restrita quando comparado a outras, por exemplo, quando comparado com planta inteira, né? Nós vamos ter uma população menor de bactérias ácido-láticas e de outros micro-organismos crescendo pela restrição de água. Os micro-organismos não são mágicos em fazer essas transformações em poucos dias. Então eles precisam de tempo, né? Isso nada. Se a gente, quando a gente faz uma analogia com os alimentos e bebidas que nós consumimos, fica fácil das pessoas entenderem, né? Então, por exemplo, quando você tem lá, você produz um salame, ninguém pega a carne de porco hoje e daqui uma semana ele vai partir e vai ter salame. Ele vai precisar de tempo para isso. Se você produz uma cachaça aqui, você precisa dessa cachaça dela envelhecer. Se você produz um vinho, a mesma coisa. Então são alimentos e bebidas, e silagem não é diferente, que precisa de um tempo de maturação para que os processos microbiológicos e bioquímicos ocorram ao longo do tempo. Então não é silagem para se correr. Se você não consegue fazer esse ano, não mexe com isso. Continue trabalhando com milho seco moído e faça um Uhum. planejamento para 2021, 2022. Aí a hora que você falar, agora eu estou pronto, consigo fazer todos os passos básicos, aí você começa a produzir. Sim. Isso é legal. Professor, tem uma série de perguntas aqui. O Alisson, o Divino, o Fabrício, perguntaram sobre inoculantes. É claro que inoculante, né, professor, é a mesma coisa como se fosse, vamos imaginar um remédio, né? Tem uma indicação para cada caso, né? Digamos assim, não existe um inoculante milagroso, né? Mas, de forma geral, vocês têm usado, o Alisson cita, né, o Buchanan aqui, vocês têm usado algum inoculante semelhante ao que se faz quase que obrigatoriamente na silagem de grãos reconstituídos? Sim, nós utilizamos. A recomendação de inoculante é que tenha na sua composição o Lactobacillus buchneri, né? Uhum. Pelo fato de conseguir dar uma proteção pós-abertura. Agora, cuidado com o Lactobacillus buchneri que você está comprando, compre isso de uma empresa idônea, uma empresa que investe em pesquisa, uma empresa que tem dados consolidados. Porque eu tenho visto aí agora a moda da buchneri, alguns frascos contém Lactobacillus buchneri. E a gente sabe que não contém, né? É uma bactéria dificílima de ser produzida. Aqui no Brasil nós não temos tecnologia para isso, tá?
Por isso que o inoculante é mais caro, porque ela na sua produção e multiplicação ela é complexa de ser feita. Então, cuidado, é a mesma coisa que você comprar um produto original ou um produto chinês, né? Que a gente fala, é da China, né? Antigamente era do Paraguai, né? Agora é da China, né? Sim, Obviamente, não estou aqui maltratando ninguém, mas assim, por questões de qualidade, quando a gente vai investir, ou você investe em algo que funciona, ou você não investe naquilo, né? Então, assim, escolha um inoculante que tenha lactobacillus buchineri de uma empresa idônea, uma empresa que investe em pesquisa e que tem dados consolidados. sim. O Rafael, né, o Rafael Amaral, comenta muito isso, né? Ultimamente tem falado bastante porque tem surgido, né, alguns outros produtos no mercado com a quantidade de unidades formadoras de colônia bem abaixo, né, das 100 mil, né, recomendadas para fazer, né, professor? Então, acho que é um ponto que realmente é preciso atenção cada vez mais, né? Infelizmente, às vezes a gente vai comprar um produto e, e acaba não tendo aquilo que a gente precisaria. O efeito Exato. do inoculante aí, professor, do Buchanan, no caso, mais pensando em instabilidade aeróbica mesmo, né? Não no Exa processo em si de melhorar alguma coisa de gestão do amido, nada, né? Pensando na estabilidade depois da abertura, né? Olha, e isso a gente não sabe ainda. Precisamos de um pouco mais de dados para serem consolidados. Quando nós aplicamos um inoculante que ele funciona bem, é claro, e nós fazemos contagem de bactérias acidoláticas no final do processo, é bastante claro que a população de bactérias acidoláticas ela é bem superior quando numa silagem controle, né? Porém, nós não podemos ainda, não temos uma massa de dados em que a gente possa assumir que essa inoculação vai fazer com que haja uma maior disponibilização do amido. Eu acho que isso é questão de tempo, dentro de pouco tempo nós teremos trabalhos mostrando isso. Eu mesmo aqui tenho vários trabalhos, esse ano infelizmente estamos parados desde fevereiro, né? A gente não está conseguindo tocar muita coisa. Mas, enfim, outros grupos de pesquisa aqui no Brasil e no mundo vão chegar à conclusão, ou sim ou não, tá? Mas o principal papel que nós temos que pensar de um inoculante e para o Buchineri é que a bactéria vai crescer e quando essa silagem for aberta, ela vai dar um maior tempo de prateleira para essa silagem. Basicamente seria isso. Ainda mais se pensar que se for um monomoço que vai compor grande parte da dieta, né? Então ele vai participar muito no coxo, né? Então é importante que ele tenha uma estabilidade maior, né, professor? Exatamente. Professor, a gente tem aí mais ou menos uns 12 minutos até encerrar, então eu vou fazer o restante das perguntas que tem aqui. Se alguém tiver mais alguma perguntinha aí, pode mandar. Acho que não tem como não falar disso, né? O pessoal aqui, o Cícero, ele pergunta alguma coisa relacionada a custo, professor. É claro que isso varia muito, região para região, né? Disponibilidade de arrendamento aí de maquinário, mas vamos imaginar aí na condição do senhor, né? Como que fica um comparativo entre grão reidratado, a Snappleed e o milho inteiro, algo nesse sentido, assim. Desculpa, cortou um pouquinho seu áudio. Custo? Isso, custo. O Cícero ele pergunta aqui, aí eu falei que é claro que isso varia muito, né, professor? Depende Certo. da região e tudo mais. Mas vamos imaginar aí, pegando a região do senhor como padrão, como que fica mais ou menos esses comparativos de custo? Tá. A gente pode pegar não só a minha região, mas qualquer lugar no Brasil e no mundo. Snap Lady em custo, ela sempre ganha, Uhum. tá? A gente pode fazer uma série nós temos vários nutricionistas, empresas de consultoria, fazem ótimas gestões de fazendas leiteiras e fazendas de corte aqui no Brasil, tá? Nós temos que elogiar esse pessoal é muito bom em fazer isso. Esse pessoal faz conta, tem as contas das fazendas. E basicamente não sou eu, Thiago, quem está falando isso. Essas pessoas mostram isso. Recentemente o Rogério Coan, por exemplo, é uma das grandes empresas de consultoria que nós temos, né, a Coan Consultoria, Sim. fez um webinar, né, sobre confinamento.
E mostrou os dados de comparação com silagem de espiga e as outras duas silagens de grãos. Silagem de espiga sempre ganha, né? Então ela tem aí, ela custa cerca de 10 a 15% a menos quando comparado com as outras duas. Agora, uma mensagem aqui. Não é porque o custo é diferente, novamente, que você precisa definidor se você vai fazer ou não. Então analise não só o custo, mas analise a logística, analise a mão de obra, analise a área, analise a dieta, analise tudo em conjunto para você tomar uma decisão, ok? Sim. Falando em dieta, só para não passar batido, o Rafael aqui ele faz uma pergunta sobre GMD, né? GMD na dieta com Snapblade. Isso depende muito da dieta, né, professor? Não em si da Snapblade, né? Depende da dieta em si. E também é importante analisar se for confinamento, rendimento de ganho, né? Também não só o GMD, né, professor? Mas de forma geral, assim, né? Deixando bem claro. Um animal no confinamento recebendo Snapblade, ele pode ganhar 1,1 kg, 1,1 kg de carcaça, como se ele comesse o milho moído, né, professor? Só para deixar isso bem claro, assim, né? A gente mexe, na realidade, nós não estamos muito preocupados, claro, ganho médio diário é importante, nós não queremos ganhos baixos em confinamento, mas a gente tá interessado em eficiência alimentar. Essa é a grande variável a ser analisada quando nós usamos essas fontes de amido de alta degradação, né? É basicamente fazer com que o animal consuma menos e esteja ganhando a mesma coisa ou ligeiramente um pouco mais, tá? Então, onde a gente mexe é eficiência alimentar, e se a gente mexe em eficiência alimentar, a gente mexe no custo da arroba produzida, que é o objetivo de qualquer um. E se for leite, vai mexer no custo do leite produzido, né? E como o senhor falou no começo, né, em vários pontos aí da discussão, o aproveitamento do amido, né, professor? Deixar bem claro que quanto menos amido perder, maior a chance, digamos, né, para os animais utilizarem melhor. Em vaca leiteira isso é muito notório, né? Cada 1% lá que tem de amido a mais que o animal utiliza, a possibilidade de produzir mais leite é muito maior, né, professor? Professor, tem aqui duas perguntas mais agronômicas, mas eu vou falar aqui, tá? Só para não deixar o pessoal sem resposta. O pessoal da Sapé Agropecuária pergunta aqui sobre altitude, né? O senhor já comentou sobre isso, né? Geralmente milho a gente costuma ter um problema em altitudes muito baixas, né, professor? Acima aí de 500 está tranquilo. E o William pergunta sobre espaçamento entre plantas. Acredito que é o mesmo, né, professor? Depende se você vai colher com automotriz, né? Você pode até plantar milho a 45, 50 entre linhas, né? Se você vai colher com um tarube aí de linha simples, aí já complica um pouco. Acho que é mais nesse sentido, né, professor? A parte agronômica não varia só porque você quer produzir a Snapblade, né? Não. A parte agronômica, a altitude é super importante, então você citou aí 500 metros, né? Isso não significa que quem tiver a 450 não vai conseguir produzir, não é isso. É que a produtividade nós sabemos que cai. E espaçamento entre linhas, ou seja, população de plantas, né? Vamos falar em população, porque a gente não pode só falar em espaçamento entre linhas, nós precisamos falar de quantas plantas por metro linear. Mas população de plantas não tem interferência nenhuma se você vai fazer para Snapblade ou para planta inteira. O que você tem que maximizar, trabalhar com população de planta acima, se você tiver condições agronômicas acima de 65 mil plantas, né? Eu acho que esse é o mínimo, tá? Nós não podemos trabalhar a não ser que seja safrinha, estou falando de safra, né? Às vezes trabalhar com safrinha em torno de 60, 65 mil. Se você estiver trabalhando na safra e trabalhar com 70 ou 75 mil plantas, os nossos híbridos suportam isso, produzem muito, né? Basta ter fertilidade, basta, enfim, ter bom manejo agronômico que a gente consegue isso. Principalmente se for no espaçamento mais reduzido, né, professor? Aí o arranjo espacial fica muito mais favorável a esse desenvolvimento da planta como um todo e automaticamente da espiga, né? Isso. Professor, tem algumas outras perguntinhas aí, a gente até discutiu sobre isso, aí eu vou deixar aqui meio
vamos dizer assim, fica um canal aberto, né, professor, para quem tiver uma dúvida a mais que a gente não tenha discutido aqui, entre em contato com a gente, né, comigo ou com o senhor aí via Instagram para a gente poder discutir mais, porque a gente tem só mais uns 3 minutinhos aqui, então acho que é legal a gente partir para o encerramento, né, e fazer um fechamento aqui da discussão. Então, se o senhor quiser falar mais, fazer um fechamento aí sobre o uso da Snap, aí a gente vai encerrando. Bom, eu queria agradecer, né, pelo convite mais uma vez. Obrigado, Rafael, pelo convite. Um prazer estar aqui. Obrigado a todos que estiveram conosco. E o recado é esse: ninguém é obrigado a fazer Snapblade porque é novo. Se você optar por isso, esteja preparado dentro desses critérios que nós falamos, né? Tenha área, seja bom em produzir a lavoura, preste atenção no ponto de maturação, esteja com um bom prestador de serviço nas mãos, estoque bem e formule bem a dieta. Né? Basicamente são esses pontos que nós precisamos prestar atenção. Ok? Sim. No mais, uma boa noite a todos e um bom descanso a todos. E mais uma vez, obrigado pelo convite. Legal, eu que agradeço, professor. Foi realmente um prazer muito grande, é uma satisfação poder, não só o senhor, né? Eu já tive um bate-papo aqui com o Rafael, com outras pessoas muito importantes nessa área de produção de silagem aqui do país, professor Patrick Schmidt, né, do Paraná, o Dimas aí de Minas, da KWS. Então, tem sido bastante gratificante poder ter essa troca de ideias e espero que a gente possa conversar aí mais sobre isso em alguns outros momentos e sobre outros assuntos também. E Claro. estamos aqui em Rondônia à disposição, é claro, né? E precisando de alguma coisa, a gente está por aqui. Agradeço muito, professor, pela sua participação. Desejo melhoras aí. E agradeço a todo mundo que participou aqui com a gente, que dedicou uma horinha aí para escutar a gente falando, né, professor? Então, Exatamente. agradeço a todo mundo. Professor, um abraço. E quinta-feira tem mais, vamos falar de silagem de grão reconstituída aqui. Um abração, Ótimo. professor. Um abraço, Valeu, tudo bom. gente. Até Boa noite. mais. Um abraço. Tchau, tchau. Tchau, tchau.